Vamos continuar aqui agora com a parte 2. Primeiro, vamos acrescentar um cenário. Então, para o cenário, eu quero uma cor sólida, cor de praticamente céu. Então, a gente vai vir aqui e vai selecionar uma cor do azul escuro. Então, eu vim aqui, azul escuro, e vamos aplicar aqui ao cenário a cor. Então, pode se pintar tudo, então você pode simplesmente selecionar um quadrado aqui e aplicar a cor. Então, apliquei aqui a cor do meu cenário. Então, primeiro, cenário já escolhido. Então, a gente vem aqui no nosso personagem e agora a gente vai dar aí a movimentação ao nosso personagem. Eu posso deixar esse céu mais escuro, posso deixar mais claro, isso daí vai ao critério do aluno. A personalização é feita por ele. Agora vamos acrescentar uma movimentação ao nosso personagem. Então, qual o tipo de movimentação que eu quero que o personagem ele faça? Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Ele não precisa ir para frente, só precisa ir para baixo para desviar dos obstáculos que vão até ele. Então, para isso, a gente vem aqui em controle de evento e a gente seleciona o quando apertar a tecla. Nesse caso, vamos fazer o código do para cima. Então, a gente já fez anteriormente. Então, aqui a gente vem em bloco de movimento. Sempre que apertar a tecla para cima, eu preciso que o meu personagem se mova no eixo Y positivamente. Quando eu aperto para baixo, eu preciso que o meu personagem se mova no eixo Y negativo. Então, lembra aqui, ó. Eu tenho o meu eixo Y aqui. O meu meio é o 0. Positivo vai para cima, negativo vai para baixo. Então, a gente vem aqui e pega, adicione a eixo Y. Pegando X, é eixo Y. Vamos deixar 10. Se no caso for muito pouco, a gente aumenta. Então, adicione o eixo Y. Então, 10. Então, olha, sempre que eu apertar para cima, ele vai adicionar 10 ao meu bonequinho. Mas para ser mais rápido, porque a gente vai deixar os obstáculos vindo mais rápido, vamos acrescentar um pouco mais aqui. Vamos acrescentar 30. Então, vou voltar meu personagem aqui ao 0. Quando aperto a bandeirinha, lembra que ele vem para o 0. E aí, quando aperto para cima, ele vai e se move 30. Certo? Só que, o que eu não quero? Eu não quero que isso aconteça, ó. Meu personagem saindo da borda. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar uma condição. Então, aqui a gente vem pro controle. E aí a gente vai adicionar uma variável C. Lembra lá que a gente fez no projeto anterior do labirinto, quando encostasse em uma certa borda, ele não ia se mover? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente pôs uma variável C. E aí, quando nós adicionamos essa variável, a gente tem que ir aqui no bloco de sensores. Por quê? Porque eu não quero que toque na borda. Então, nós vamos pegar esse primeiro bloco aqui, ó, quando tocar em... Aí aqui a gente adiciona. E aqui a gente coloca e seleciona a borda. Então, quando tocar aqui na borda, o que eu não quero que esse personagem faça? Então, nós vemos aqui de novo em movimento. A gente pega o adicione. Lembra, se eu não quero que ele se movimente, quando eu apertar e chegar à próxima borda, eu tenho que colocar a mesma quantidade que eu coloquei em Y positivo aqui, negativo embaixo. Então, aqui eu vou colocar menos 30. O que vai acontecer? Quando eu chegar na borda, ó, tá vendo? Ele não vai subir mais. Certo? Então, eu posso acionar quantas vezes for a seta para cima, ele não vai subir além da borda do meu cenário. Agora, para fazer a seta para baixo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer todos esses blocos de novo e mudar a seta para baixo, ou simplesmente eu venho aqui com o lado direito e duplico esse código
e venho aqui e coloco seta para baixo. Lembra, quando é seta para baixo, eu tenho que inverter o sinal. Então, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Pronto, agora eu já tenho a minha movimentação de seta para cima, seta para baixo. Lembrando que ele não vai passar da borda. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um personagem que é a contrapartida aí do meu gatinho. Então, qual é a contrapartida de um gato? Um cachorro. Então, a gente vai vir aqui e vamos procurar um doguinho para adicionar aqui no nosso projeto. Então, vou pegar aqui o meu cachorrinho. Eu quero... Então, aqui eu tenho o doguinho, certo? No doguinho, vamos vir aqui em fantasias. Eu preciso inverter esse doguinho. Então, eu vou editar ele para inverter ele. Clica aqui. Vamos selecionar o nosso doguinho. E eu quero inverter ele de lado. Por quê? Porque o meu doguinho ele vai em direção ao gatinho. Então, eu vou inverter todas as minhas 3 fantasias aqui do meu doguinho. Essa última que o doguinho está pensando, eu não vou usar. Eu só quero utilizar a de movimentação. Então, eu só vou usar a 1 e a 2. A terceira, que é ele pensando, eu posso excluir. Então, eu já tenho o meu doguinho aqui na fantasia dele se movimentando. Ele vai em direção aí ao meu gatinho. Agora vamos aqui começar o código do cachorrinho. Então, o código do cachorrinho é um pouquinho mais complexo do que o do gatinho. O gatinho ele só se movimenta para cima e para baixo. Já o cachorrinho não vamos ter controle dele. Ele vai se movimentar sozinho em direção ao gatinho. Então, para isso, nós vamos adicionar vários comandos aí para este personagem. Então, para fazer os comandos dele, lembra? Do gatinho, você clica no gatinho, do cachorro, você clica no cachorro. Então, vamos começar aí o código do doguinho. Então, para isso, a gente vai adicionar o evento. Quando for clicado, eu quero que esse cachorrinho, quando for clicado, ele mude de fantasia sempre. Por quê? Porque eu quero a sensação de que ele esteja andando aí durante o jogo. Então, para isso, nós vamos aqui no controle, adicionamos o sempre. E aí é o mesmo comando que tinha aí do gatinho aqui, só que com uma diferença apenas. Então, sempre eu quero que mude para fantasia. É um comando que a gente já utilizou anteriormente. Então, a gente vem aqui em aparência, mude para fantasia. Nós temos 2 fantasias, a fantasia A e a fantasia B. Então, primeiro eu vou deixar a fantasia A. Eu quero que espere um momento. Então, a gente vem aqui em comando de controle. Vem aqui para esperar. Quanto tempo que eu quero que espere? Então, para ter uma noção de que o cachorrinho está correndo, então a gente vai por 0,1 segundo. Para ser bem rapidinho. Vamos duplicar ou selecionar de novo o bloco mude para fantasia e dessa vez seleciona a fantasia B. Então, quando for clicado, o cachorrinho ele vai ficar mudando aí, ó, bem rapidinho de fantasia. Se você achar que está muito rápido, no caso aqui, ó, parece que está muito rápido, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e alterar esse código. Aumentar um pouquinho mais, vamos por aqui, ó, 3 segundos, vamos ver se fica, ó, não ficou tão bom. Então, a gente pode fazer o quê? Mudar de novo para 2 segundos. E aí agora ficou um pouquinho melhor. Dá uma noção de que o cachorrinho ele tá mexendo aí as patinhas. Então, o que a gente vai fazer agora em relação ao cachorrinho? Quando ele for clicado, a gente precisa adicionar alguns outros blocos para que a dinâmica do jogo funcione. Então, para isso, nós vamos adicionar um outro evento de quando for clicado. E aqui
eu quero adicionar para onde ele vai, tá? Então, vem aqui, movimento, vá para. Vamos adicionar aqui, ó, vá para. E aqui, nós vamos determinar para onde ele vai. Agora, para continuar, a gente vai criar um ponto de partida para esse cachorrinho sair. E para isso, a gente precisa adicionar um outro personagem, tá? Então, a gente vai vir aqui. Esse personagem, ele não vai aparecer no jogo, tá? Então, a gente vai pegar simplesmente aqui uma bolinha. E vai colocar aqui bem no cantinho. Então, vamos pegar essa bolinha aqui. Vamos colocar ela bem no cantinho. Que é da onde vai ser o ponto de partida aí desse doguinho. E a gente vai deixar essa bolinha bem pequenininha. Então, vou deixar ela com tamanho 1 para ela não aparecer. Então, a bolinha ela tá ali no cantinho, mas ela não tá aparecendo. Que é o ponto de partida justamente do doguinho. Então, eu coloquei ela no cantinho e diminui o tamanho dela para ela não aparecer. Agora, a gente vai criar alguns comandos que é da posição dessa bolinha. Então, a gente vem aqui em evento, coloca o comando, foi clicado. Eu não quero que a bolinha apareça, então eu quero que ela seja escondida. Então, a gente põe aí o comando de esconde. Eu posso deixar, então, a bolinha grande e ela não vai aparecer, ou então eu posso deixar ela pequena, tanto faz. E aí, eu venho aqui no comando de movimento e coloco o vá para. Aqui, a gente vai colocar alguns números quase fixos. Então, vamos lá, vou pôr 248 e aqui no Y vou pôr 60, para ela ficar um pouquinho mais acima, tá? Então, 248, 60, que é para onde ela vai. E eu quero também que essa posição, ela seja aleatória depois que o jogo começar. Então, esse doguinho, ele vai se mover aleatoriamente. Então, o que eu faço? Eu pego o bloco sempre, o bloco de controle sempre, coloco aqui. E eu quero que esse cachorro, ele deslize até o gatinho. Então, o que eu vou utilizar aqui? Eu quero que ele deslize, vou pegar o bloco aqui de movimento, tem aqui o deslize, esse aqui que a gente vai pegar. Então, pego aqui o bloco de deslize, desculpa, não é esse, é esse aqui de baixo que a gente vai pegar. Então, eu quero que ele deslize, e aí aqui a gente vai diminuir o tempo para 0,4. Então, deslize por 0,4 segundos. Da posição inicial dele, só que a posição Y, que é essa daqui, ó, ela vai ser aleatória. Então, a posição aonde ele vai, se é para cima ou para baixo, vai ser aleatório. Para isso, a gente vem aqui no comando de operador. Então, eu quero um número aleatório de 60 até menos 60. Ah, mas por que esse número? Esse número foi escolhido à toa? Não, porque esse é o eixo que eu tenho entre o gatinho para a parte de cima até a parte de baixo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no personagem do cachorro. E agora a gente vai continuar aí o código do doguinho. Para isso, a gente vai mudar aqui, ó, partida de aleatória pela de bola. Ah, por que bola? Porque o nome do personagem aqui tá bola. Eu posso vir aqui e colocar partida dog. Aí altero o nome aqui. Aí eu posso vir aqui no dog e colocar partida dog. Eu também posso fazer essa alteração aqui. Agora vamos continuar o código a partir do que foi criado. Então aqui eu preciso acrescentar um bloco de sempre, que é o que sempre vai acontecer aí com esse doguinho. O intuito é que ele saia daqui e venha para pontos aleatórios aqui, certo? E toda vez que o gatinho
não acertar ele, o gatinho ele vai lá e vai ganhar uma pontuação. Então, lembra quando a gente acrescentou a variável de pontuação aqui? Então, a gente vai falar dessa variável de pontuação justamente aqui. Vai alterar essa variável no código aqui. O próximo bloco, então, que a gente vai pegar vai ser aqui, esse bloco aqui, ó. C não. Então, vamos pegar esse bloco aqui. Que ele vai, se acontecer alguma coisa, vai acontecer outra. Não esquecer esse não. Então, vamos pegar esse bloco aqui. E aqui, nós vamos acrescentar um bloco de operador. Nós vamos pegar um bloco desse daqui, que é um bloco que alguma coisa menor do que a pontuação. Então, aqui a gente vai acrescentar um bloco de pontuação. Então, vou colocar 20 aqui para acrescentar a pontuação. E aí, a gente vem aqui na variável e a gente pega a nossa variável de pontuação, que é, ou seja, vai acontecer alguma coisa para acrescentar a pontuação. Agora, a gente vem aqui e pega um bloco de aparência. E aqui, o bloco de aparência, a gente vai definir a cor como 0. E também vamos pegar aqui um bloco de mostra para acrescentar. Nós acrescentamos esses dois blocos. Vem o bloco de movimento, porque lembra que a gente está querendo que ele se movimente nesse sentido, certo? E aí a gente pega esse bloco de movimento, vá para partida do dog, que é daqui para ir para cá, certo? E aqui nós temos que acrescentar um outro personagem. Então, qual é o outro personagem que a gente vai fazer? A gente vai duplicar o nosso gatinho aqui. Só que, quando a gente duplicar esse gatinho aqui, nós vamos apagar todos os códigos que estão nele aqui. Então, o gatinho 2 não vai ter nenhum desses códigos. Por que a gente está criando esse segundo personagem? Porque esse segundo personagem também tem que ser definido aqui a posição dele. Então, ele também vai ter a mesma posição desse outro gatinho aqui, tá? Ele tem que ficar na posição igualzinho do outro gatinho. Você pode até comparar um com o outro e ficar na mesma posição. E aqui, esse segundo gatinho, ele vai ter praticamente a mesma função do ponto de partida aqui do cachorrinho. Então, aqui a gente vai criar um código também. Então, qual é o código? Primeiro, vamos de evento, quando for clicada a bandeira. Segundo, aparência, ele não vai aparecer, então ele vai se esconder. Então, quando eu clicar na bandeirinha, ele já vai sumir, certo? E agora a gente vai continuar aí o código indo lá pro cachorrinho, né? Então, a gente estava fazendo aqui esse código, vamos continuar aqui. Então, qual é o próximo bloco que a gente vai pegar? Então, esse bloco a gente já pegou, só que a posição que a gente vai colocar é a posição do Catfishing 2, que é onde está o gatinho, tá? Então, a gente coloca aqui que ele vai vir na posição do gatinho, tá? Do segundo que tá aqui. E aqui o tempo, nós vamos acrescentar 0,5, para ser um pouquinho mais devagar. Então, ele vai deslizar por 1,5 segundos até o primeiro gatinho. Nós vamos parar aqui, né, agora. Então, próxima parte, que é a parte 3, a gente vai continuar a partir daqui o senão. E aí, a gente continua aí para a próxima aula. Até mais!